Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí, né, à nossa web aula de Fundamentos de Eletricidade, né? Hoje a gente vai dar continuidade aqui, né, na, na explicação a respeito das situações de aprendizagem, né? Então, só reforçando aí com vocês, com relação às datas, né, o período de realização da SOC aqui, ó, vai do dia 13, né, começou dia 13, e vai até o dia 10 do 8, né? Então, ó, a SOC vai até a próxima quarta-feira, até dia 10, né? Eu reforço isso aqui com vocês, por quê? Porque tem um período para vocês entregarem aqui as atividades, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o envio da primeira atividade, deixa eu só aumentar aqui o som. Primeiro, o envio da primeira atividade, apenas 7 pessoas que enviaram, né? Então, o prazo está um pouquinho curto aí, mas peguem firme aí para vocês conseguirem enviar dentro do prazo, certo? E aí vocês devem perguntar, professor, e se eu não conseguir enviar, né, dentro desse prazo, eu vou poder enviar depois? Pode, só que aí vem entrar na questão da recuperação, né? O valor da atividade enviada depois desse prazo aqui, ó, não vai valer mais 100 pontos, aí entra no valor de 80 pontos, certo? Então fiquem atentos aí com os prazos para vocês não serem prejudicados aí com, com relação à pontuação das atividades, tá bom? Então até o dia 10, que no caso é na próxima quarta, né? Vocês vão ser avaliados aqui, ó, com a atividade de 100 pontos, né, com valor de 100 pontos. Aí depois do dia 10, né, vocês vão poder continuar enviando, mas aí a atividade já vai ter valor de 80 pontos, tá bom? Então, inicialmente aí eu peço vocês que façam o registro, né, aqui na lista de presença, né, então cliquem aí, ó, no dia 5 do 8. Então, isso aqui é importante porque a presença na web de vocês, ela é obrigatória, né? Então, aqui, ó, por exemplo, quem registrou foi o Jonatas, o Eduardo, Cleiberton, deixa eu ver a outra página aqui, Luiz Felipe e o Marcos Henrique, né? Então, à medida que o pessoal for chegando aí, é importante que vocês façam esse registro, tá bom? Vou dar continuidade aqui, então, no conteúdo. Então, ontem, né? Ontem não, quarta-feira, né, que foi essa web. Deixa eu ver que dia que foi a web aqui, ó, tá aqui na biblioteca. Então, nosso web aí aconteceu no dia 3 do 8, né? Foi na quarta-feira, certo? Então, nessa web aqui, ó, eu comecei a explicar para vocês a respeito da resolução, né? Do passo a passo aqui para a resolução da primeira situação de aprendizagem, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade aí nessa explicação, tá bom? Então, já deixei salvo aqui com vocês, né? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente já praticamente resolveu aí, né, o desafio 1, né, que fala sobre a questão de conectar, né, desenhar a lâmpada conectada na rede elétrica e o voltímetro conectado na lâmpada, certo? O segundo desafio pediu que vocês desenhassem aí a rede elétrica, a lâmpada conectada na rede, só que ao invés de colocar o voltímetro, vocês vão colocar o amperímetro. Então, nós fizemos aí esse exemplo, né, essa solução aí para vocês, e aí colocamos aqui, ó, a, a corrente elétrica, o valor da corrente elétrica medida, né? Para isso, a gente colocou um valor de resistência aqui para a gente determinar a corrente, certo? Então, esse aqui não estava pedindo no desafio, né? O desafio pedia apenas para vocês desenharem, né? Isso aqui a gente fez mais para critério de exemplo mesmo, para aplicação aqui da lei de Ohm, certo? Então, falamos aqui também, ó, do triângulo para poder fazer o cálculo dos parâmetros elétricos, né, das grandezas elétricas. Então, falamos que para achar a tensão, a gente basta multiplicar a resistência pela corrente. Para achar a resistência, basta dividir a tensão pela corrente. E para achar a corrente, basta dividir a tensão pela resistência, certo? Fizemos também um exemplo aqui de cálculo de potência elétrica, né? Usando o triângulo da lei de Ohm para potência, né? Então, isso aqui eu fiz justamente porque no desafio
5 vai justamente pedir isso aí para vocês. Então, eu fiz mais para critério de exemplo, tá bom? Então, o que mais que a gente viu? Então, a gente parou basicamente aqui no desafio 3, né? Então, aqui o desafio 3 pedir a gente para poder calcular a resistência elétrica da rede usando o cabo de alumínio e a resistência elétrica da rede usando o cabo de cobre, né? Então, na web passada, eu fiz o passo a passo aí com vocês para poder calcular, né, essas resistências. Fizemos também aqui a justificativa, né, que não foi acertada, que a resistência do cabo de alumínio acaba que era menor, né? Então, hoje a gente vai analisar de forma mais detalhada esse circuito aqui, né? Porque vou abrir aqui a SAP com vocês, só para vocês se situarem. Então, vou aqui abrir a atividade aqui, fundamentos, abrir a apostila e abrir a situação de aprendizagem. Então, na web de hoje aqui, a gente vai dar continuidade aqui, ó, a partir do desafio 4, que é analisando os circuitos elétricos. Então, o circuito que a gente vai analisar é esse circuito aqui, certo? Então, vou analisar aí junto com vocês esse circuito, beleza? Então, deixa eu só copiar ele aqui e colocar ele aqui é, na atividade aqui, só um instante. Esse aqui eu acho que a gente acabou pegando o exemplo exemplo anterior ali. Pessoal, com relação ao andamento das atividades, quem está na web aí, vocês têm alguma dúvida? Qual que é a maior dificuldade que vocês estão tendo? Né? Eu pergunto isso porque, assim, se vocês não estão tendo dúvidas, é porque provavelmente vocês não estão fazendo, né, as atividades, né? As dúvidas vão aparecer quando vocês começarem a fazer. Então, se a gente for verificar o andamento aqui, né, da turma, a gente viu que poucas pessoas entregaram, certo? Então, por isso que a gente precisa estar acompanhando aí vocês para verificar qual que é a maior dificuldade aí que vocês estão encontrando, certo? Então, se vocês puderem dar esse feedback aí, a gente agradece, tá bom? Então, hoje a gente vai começar a partir do desafio 1.4, né? Começar a solucionar e acompanhar junto com vocês, certo? Com relação a esses 3 desafios aqui que a gente já fez, vocês tiveram alguma dúvida quando vocês foram tentar fazer aí? Como que tá aí o andamento de vocês? Esses 3 desafios aqui, ó, que nós fizemos foram essas 3 primeiras partes aqui, ó, da situação de aprendizagem 1. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó, na SAP 1, a gente tem 5 etapas, né? Então, a gente já fez a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. Aí hoje a gente vai dar continuidade aqui a partir da etapa 4, né, do desafio 4, certo? Então, como que tá aí o andamento de vocês? Como é que vocês têm alguma dúvida? Eu posso continuar aqui. Eu não tenho não, tô de boa. Então tá bom. Vocês não têm dúvida, eu vou continuar aqui. Eu pergunto, pessoal, porque assim, essa aqui é só a primeira atividade, ó. Vocês ainda têm que fazer a SAP 2, né? Eu vou ver quantas pessoas enviaram a SAP 2. Só 3 pessoas até agora enviaram, né? E a SAP 3 também, né? São outras atividades. Só 3 pessoas também enviaram, né? Então é importante ficar atento aí com os prazos, né? Porque aqui, ó, depois do dia 10, as atividades vão valer 80 pontos, né? Então, por isso que não é recomendado vocês deixarem para fazer as atividades perto do prazo final aqui, porque senão vocês não vão conseguir entregar, ou então vocês vão receber uma pontuação menor aí, né? Com relação às atividades que vocês entregarem. Tranquilo? Então, aqui, por exemplo, a SAP 2, eu abri ela aqui só para mostrar para vocês. A SAP 2, ela vão ver quantos desafios ela tem aqui. Ó. Desafio 1, desafio 2, desafio 3, desafio 4. Né? É um pouquinho extensa também. Então, é necessário que vocês comecem a fazer isso, senão vocês não vão conseguir entregar. E a SAP 3 aqui também, ó.
Tem 3 desafios aí na SAP 3, né? Isso aí que é só para alertar vocês com relação ao que vocês precisam entregar, tá bom? Então vamos aqui na SAP 1. Desafio 4, o que que ele pede a gente aqui? Ó? Analisando os circuitos elétricos, né? Então você foi informado pelo eletricista que o sistema de iluminação da piscina é formado por 10 lâmpadas incandescentes de resistência igual a 242 ohms. Com essa informação aqui, ó, a gente começa a interpretar, né, o circuito elétrico que está desenhado, né, aqui mais para frente. Ó. Aqui está desenhado o circuito elétrico. Né? Coloquei ele aqui em outro arquivo para ficar melhor de a gente trabalhar ele. Então, onde é que estão as lâmpadas aqui do circuito elétrico, né? As lâmpadas são todos esses componentes aqui, né? São as lâmpadas elétricas. E ele informou lá para a gente que essas lâmpadas, elas têm resistência de quanto? 242 ohms, certo? Então, vamos continuar lá. E elas são acionadas por um disjuntor. Vou mostrar aqui para vocês o disjuntor, né? Acredito que algumas pessoas já conheçam, mas imagens. Então, o disjuntor é esse componente aqui, né? Então, essas lâmpadas são acionadas por um disjuntor. Esse dispositivo aqui, a finalidade dele é proteger o circuito, caso tenha alguma corrente elevada, né? Caso, sei lá, aconteça um curto-circuito, ele atua, né, e impede que tenha problemas maiores lá, né, no circuito, tá bom? Então, a gente tem disjuntores aí com várias correntes, né? Então, ele é confeccionado, ele é fabricado, é, a especificação dele é de acordo com a corrente elétrica, certo? Então, temos disjuntores de 10, 16, 20, 25, né? Depende da nossa demanda de carga, certo? Então, vamos continuar. Então, ele perguntou a você se o antigo eletricista poderia ter usado o contactor disponível no sítio, com capacidade de chaveamento de 20 ampere, para o acionamento dessas lâmpadas. Então, aqui, ó, é um outro elemento, né, que ele comenta para a gente, ó, um contactor. Vamos mostrar aqui para vocês o que é o contactor. Contator. Então, o contator é esse dispositivo aqui, ó. Ele é utilizado geralmente quando a gente tem cargas mais elevadas, né? Então, quando a corrente elétrica é muito alta, aí a gente precisa utilizar, né, desse componente aqui para poder conseguir atuar as nossas cargas, né? Porque, por exemplo, se a gente usa um disjuntor ou usa um interruptor, vou mostrar aqui para vocês o interruptor. Então, o interruptor é esse que a gente tem em casa, né? É o liga e desliga, certo? Então, aqui a gente tem só um interruptor, por exemplo, né? Tem vários modelinhos aí. Então, o contactor ele funciona como um interruptor. Né? Só que o interruptor é para quando a corrente é pequena. Agora, quando a corrente é alta, a gente precisa do contator. Tranquilo? Então, esse aqui é o componente utilizado para acionamento de cargas mais elevadas. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui também. Então, para você responder a essa pergunta, você tem que analisar o circuito desenhado na página a seguir, onde foram considerados os condutores e as lâmpadas como resistores, e calcular os seguintes valores. Primeira questão, valor da resistência do condutor de cobre, 6 milímetros e comprimento 130 metros. Esse valor aqui, ó, a gente já calculou. Aonde? Aqui no exercício anterior, ó. A gente já calculou aqui no item 2, ó. Resistência elétrica da rede usando o cabo de 6, certo? Quantos ohms que foi, né? Basta colocar esses valores aqui, certo? Então vamos olhar aqui, ó. Cabo de alumínio, cabo de cobre ou de alumínio? Já esqueci, vou olhar aqui. Cabo de cobre, 6 milímetros, 130 metros. Então tá aqui, ó. Cabo de cobre, 6 milímetros, 130 metros. Quanto é que foi a resistência dele? 0,3748. Então, esse aqui é o valor desses R1 e R2 que a gente tem aqui, ó. Então, vou apagar aqui e já colocar esses valores. Porque foi o que a gente já calculou, né, na web passada. Então, tá aqui, ó. Olhar aqui de novo. 0,3748. Vou colocar aqui, ó.
Então, R1, 0,3748 ohms. Vou colocar aqui de preto e diminuir um pouquinho a letra. Então, esse aqui é o valor do R1, né, o valor da resistência do condutor, né, porque como o condutor ele é muito comprido, né, o comprimento dele é de 130 metros, acaba que tem que levar em consideração a resistência dele, porque vai ter uma queda de tensão no condutor também, né, vai ter uma tensão elétrica aqui que vai ser consumida, vamos dizer assim, pelo condutor, certo? E aqui o R2 é da mesma forma, né, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. R2 é igual a 0,3748. O quê? Ohms, porque é informação de resistência elétrica. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Posso dar continuidade? Ninguém se manifestar, eu vou continuar aqui então, pessoal. Deixa eu só apagar aqui, colocar maior para poder ficar melhor de visualizar. Então aqui, ó, a gente tem o R1, que é igual a 0,3748 ohms. Mas, senhor, por que que o senhor não calculou isso de novo? Não tinha necessidade, porque a gente já calculou isso aonde? Aqui, ó, no exercício anterior, né? Segunda etapa aí do exercício anterior, a gente achou esses valores. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui, ó, quando vocês forem usar, deixa eu só fechar isso aqui. Quando vocês forem responder aqui, por exemplo, ó, na SAP, deixa eu só baixar ela aqui com vocês. Então, os valores aqui, ó, que vocês vão colocar em R1 e em R2, aqui, ó, desafio 4. R1 e R2, 0,3748 ohms. E o R2 é do mesmo valor, 0,3748 ohms, certo? Segunda questão, pergunta o quê? O valor da resistência equivalente das lâmpadas incandescentes ligadas em paralelo. Como assim, professor? Onde é que estão as lâmpadas incandescentes? São essas, todas essas aqui, ó. São 10 lâmpadas incandescentes que tem, né, no circuito. Então, como que a gente vai poder calcular quanto que é a resistência total do circuito, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Como que faz isso, né? Então, primeiro é preciso saber o que é uma lâmpada incandescente, né? Isso aqui é importante, pessoal, porque vai mudar o tipo de lâmpada lá no desafio 5, né? Então, é importante diferenciar aqui os tipos de lâmpadas, né? Então, a lâmpada incandescente é essa lâmpada aqui, ó, que ela aquece bastante quando tem o quê? Quando ela está ligada, certo? Então, essa é a lâmpada incandescente, que acabou deixando de ser utilizada porque ela aquecia demais, né? Ela, vamos dizer, desperdiçava muita energia na forma de energia térmica. Por isso que acabou que ela caiu em desuso, né? De hoje em dia se usa bastante lâmpada de LED e lâmpada fluorescente, porque elas são mais eficientes, certo? Isso aqui é só uma curiosidade. Vamos aqui para a atividade, então? Então, R1 e R2 está respondido, né? Então, agora a gente vai achar quem? A resistência equivalente, escrever aqui, ó, resistência equivalente das 10 lâmpadas. Lâmpadas. Então, o que a gente vai precisar calcular é o valor dessa resistência total aqui, ó. Então, aqui para a gente, tem um outro desenho aqui na SAP que vai esclarecer melhor essa definição para vocês, ó. Tá aqui, ó. A gente vai calcular um valor R3, que é a resistência equivalente das lâmpadas, certo? Então, vou colocar essa imagem aqui, ó, só para a gente comparar as duas. Só um instante. Então, todo aquele circuito lá vai se tornar isso aqui, ó, né?
Esse circuito aqui e esse é o mesmo, certo? Ele só está desenhado de forma diferente, né? Então, quando a gente calcular a resistência total dessas lâmpadas que estão em paralelo, a gente vai ter um valor único de resistência, né? Então, o circuito ele vai deixar de ser misto, né? Porque aqui a gente tem um circuito misto, né? Porque a gente tem ligação em paralelo e ligação em série, né? A gente tem os dois tipos de ligação, né? E aí a gente vai ter apenas um circuito em série, que é mais fácil de analisar, tudo bem? Então vamos lá. Professor, como que faz para poder calcular a resistência equivalente, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, resistência equivalente. Nesse caso aqui é muito tranquilo de calcular essa resistência equivalente. Por quê? Porque ela tem o valor de resistência todo, o valor da resistência aqui são todos iguais, né? Então, nesse caso especificadamente, como que faz para poder calcular? Basta a gente fazer assim, ó. Resistência equivalente, que eu vou chamar de REC, vai ser igual à resistência das lâmpadas, que a gente chamou de R, né? Dividido pelo quê? Pelo número, aqui, ó, pelo número de resistências, certo? Então, qual que é o valor de R que a gente tem? O valor da resistência individual de cada lâmpada que a gente tem aqui. É quanto? 242. 242 ohms, certo? Mas ele quer saber o quê? Quanto que é a resistência total das lâmpadas que estão em paralelo. Então vamos calcular aqui, ó. Então o REC, que é a resistência total, resistência equivalente, vai ser igual a 242, que é o valor da resistência, né? A resistência individual aqui de cada lâmpada, dividido por quem? Pelo número de resistores. Quantos resistores que tem? Quantas lâmpadas que tem, né? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a continha é bem simples, né? Então a resistência equivalente aqui, ó, vai ser igual a quanto? 24,2, né? Vou fazer a continha aqui junto com vocês. Então aqui, ó, 242 dividido por 10 é igual a 24,2 ohms, certo? Então, esse é o valor da resistência equivalente, né? Então, esse é o valor aqui do R3 no circuito. Então, esse circuito aqui, ó, os novos valores, né, a gente vai colocar aqui, ó. O R1, que é a resistência dos condutores, que a gente já tinha achado, é quanto? Vou colocar aqui, ó. R1 é igual a 0,3748 ohms. Que a resistência a gente sempre trata ela como ohms. O R2, quem que é o R2? É o mesmo valor, né? Vou colocar aqui, ó. 0, R2 é igual a 0,3748 ohms, certo? E o R3? O R3 é o equivalente das lâmpadas. É esse que a gente acabou de calcular aqui, ó. Então, a gente vai colocar o valor dele aqui. Então, colocar aqui, ó. R3 R3 é igual a 24,2 ohms, certo? Então, todo aquele circuito aqui, ó, todo esse circuito acabou se transformando nesse circuito aqui, ó, sendo os dois condutores, né, de cobre 6 milímetros, 130 metros, e as 10 lâmpadas, né? Esse valor aqui, ó, é a resistência total das 10 lâmpadas, certo? Então, pessoal, a resposta, né, é basicamente essa aqui, ó, né? Então, aqui na atividade, ó, de vocês, qual é o valor da resistência equivalente das lâmpadas ligadas em paralelo? É esse valor aqui, ó, 24,2, né? Então, a gente vem aqui e coloca, ó, 24,2 ohms, certo? Agora ele pede valor da resistência equivalente total do circuito. Ou seja, ele quer saber quanto que é o total aqui. Essa primeira que a gente calculou foi só a resistência das lâmpadas que estão em paralelo. Agora ele quer saber
quanto que é a resistência total do circuito, né? Para a gente saber como que calcula, né, essa resistência total, a gente precisa recorrer lá ao conteúdo, né? Que eu já expliquei para vocês como que faz, né? Para vocês encontrarem lá onde é que vocês encontram a forma para poder calcular, né, essa resistência. Então aqui, por exemplo, ó, a gente está no desafio 1.4, né? Então, para você ver qual fórmula que você vai usar, você vai entrar aqui, ó, no conteúdo do curso, vem nessa caixinha verde aqui, ó, entra no conteúdo e vem aqui, ó, desafio 1.4. Desafio 1.4. Aqui vai falar, ó, do tipo de associação de resistores, associação em série, associação em paralelo, associação mista, né? Então, aqui inicialmente, ó, vou mostrar aqui no desenho, inicialmente a gente tinha um circuito o quê? Um circuito misto, né? Porque tem o paralelo e tem o em série. Agora, a gente tem apenas um circuito o quê? Série, né? Por que que é um circuito série, professor? Porque uma carga está na frente da outra aqui, né? Elas não estão compartilhando o mesmo potencial aqui da fonte, né? A tensão elétrica aqui, ela está se dividindo. Então, aqui, ó, então a gente tem um circuito aqui, ó, do tipo série, né? Aqui no circuito série, mostra a fórmula para calcular o quê? A resistência equivalente. Basta a gente fazer o quê? Somar as resistências, né? E isso para o quê? Para o circuito em série. Para o circuito em paralelo, que no caso é o das lâmpadas lá, a forma de calcular, ó, a fórmula é outra, né? Por que que a gente não usou essa fórmula aqui para poder calcular? Porque ela é mais complexa, né, de fazer, tem multiplicação, soma, divisão, né? A gente poderia ter usado ela, mas como aqui a gente tem resistores, né? Mostrar aqui no desenho, ó, a gente tem resistores com o mesmo valor de resistência, aí a gente pode fazer esse processo aqui, ó, pegar a resistência e dividir pelo número de resistores, tudo bem? Depois, caso vocês queiram refazer esse cálculo aqui usando essa fórmula, para vocês comprovarem realmente, né, que vale, pode fazer também, tudo bem? Então vamos aqui para associação em série, que aqui a gente tem agora, né? Porque o circuito misto, né? A tendência do circuito misto é essa, né? A gente tem um circuito aqui em paralelo e um circuito em série. O circuito em paralelo se tornou, né? As lâmpadas aqui em paralelo se tornaram apenas uma resistência, né? Elas se somaram aqui, vamos dizer assim, né? Elas se tornaram apenas uma resistência, só que com um valor total de resistência menor, né? Então, a característica da ligação em paralelo é essa, né? Quando a gente calcula resistência equivalente em paralelo, o valor final é sempre menor do que a resistência, do que a menor do que a menor resistência que a gente tem. No caso aqui são todas iguais, né? Então aqui, ó, 24,2 é bem menor do que 242, bem? Então vamos lá. Agora a gente precisa calcular quanto que é a resistência total do circuito, né? Esse circuito aqui é um circuito em série. Então já mostrei aqui para vocês onde vocês vão encontrar a fórmula, tá aqui, ó, desafio 1.4, associação em série, tudo bem? E aqui na SAP, né, na situação de aprendizagem, ele mostra um desenho também, né, para poder orientar, para poder nos orientar. Então vou pegar esse desenho aqui, ó, e vou colocar aqui também, poder ficar mais fácil da gente trabalhar. Então agora, esse circuito aqui, né, que tinha três resistências, né, as duas resistências dos condutores, que é R1 e R2, e a resistência elétrica das lâmpadas, vai se tornar apenas o quê? Apenas um resistor, né, que vai ter um valor de R total, né? Então, como eu já comentei com vocês, para a gente achar esse R total aqui, ó, por se tratar de um circuito em série, né, o que a gente precisa fazer? Basta a gente somar, né? Então, aqui a gente vai ter que o R total, que é o que a gente precisa achar, né? R total é igual a R1 mais R2 mais R3, certo? Então, a gente pode fazer isso aqui, ó, só porque o circuito aqui,
está em série, né? Então, vou reescrever aqui, ó. R total é igual a R1 mais R2 mais R3, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar esses 3 resistores aqui, ó, essas 3 cargas, em apenas uma carga, né? Que vai ter um valor de R total. Então, vamos somar lá? R total é igual a R1. Quanto que é R1? 0,3748. R2, quem que é? 0,3748. R3, quem que é? Que a gente acabou de calcular aqui, que é a resistência das lâmpadas. 24,2, né? Então, isso aqui é tudo o quê? Ohm, né? Que é valor de resistência. Eu não vou colocar aqui porque depois vai ficar muito extenso. Mas esses aqui são os valores, né? Só vou separar eles aqui. Então, para a gente achar a resistência total, basta a gente fazer o quê? Somar, fazer essa soma aqui, ó. Então, é soma porque se trata de um circuito em série. Se fosse em paralelo, aí ia ser diferente, né? Então, aqui, ó, vamos. 24,2 já está aqui, né? Mais 0,3748 mais 0,3748, que é o R1 e o R2 que eu estou somando. Então, aqui deu quanto? 24,94. Vou arredondar para 24,95. Né? Então, aqui, ó, R total é 24,95 ohms. Então, essa é a resistência o quê? Total aqui, ó, do circuito, né? Então, todos esses 3 resistores aqui, ó, se transformaram em apenas uma resistência. De quanto? 24,95 ohms, né? Então, o valor que você precisa colocar lá na SAP é esse aqui, ó. R total é quanto? 24,95 ohms. Tranquilo? Com relação a esse procedimento que eu fiz aqui, vocês têm alguma dúvida? Posso dar continuidade? Pode, pode. Ah, não, beleza. Pessoal, assim, como que tá o andamento de vocês? Eu estou explicando devagar, devagar demais, ou tá muito rápido? Posso continuar nesse ritmo? Ou vocês querem que acelere mais para poder dar tempo de ver as outras atividades? Como que tá aí o acompanhamento de vocês? Tá bom, é só acelerar mais, né? Pra fazer todos hoje, se der. E fazer todos hoje eu acho que não vai dar não, hein? O ritmo está Porque... adequado para mim também. Oi? O ritmo também está adequado para mim. Pode continuar. Nesse ritmo aqui mesmo? E tá ok, tá bom. Ah, beleza, então. Mais alguém aí? Alguém quer se manifestar? Vocês querem que acelere mais ou nesse ritmo aqui tá? Pode continuar. Já ninguém falou nada, então eu vou continuar nesse ritmo. Pode continuar. Então, agora a gente precisa achar o quem? Vamos lá, na SAP. A gente precisa achar o valor da corrente equivalente total desse circuito, né? A gente precisa achar o I total, né? Quanto que é a corrente aqui, quantos amperes que está circulando, né? Então, para a gente achar esse valor, o caminho é o mesmo, né? Vocês veem aqui, ó, desafio 1.5. Aqui vai mostrar para a gente, ó, a questão das fórmulas que a gente tem para poder achar, né, tensão e corrente. Né? Então, aqui, ó, fórmula da primeira lei de Ohm. Para poder achar corrente, que é o I, o que a gente faz? Pega a tensão e divide pela resistência, certo? Então, vamos colocar essa fórmula lá. A unidade de medida é o ampere, né? E aqui são as outras fórmulas que podem, né, são originadas dessa primeira fórmula aqui. Senhor, de onde é que ele tirou essa fórmula? A gente já falou dela na aula passada também, ó. Foi desse triângulo aqui, ó. Aqui, ó. Quero achar a corrente, eu fiz o quê? Vou esconder a corrente. Eu pego a tensão e divido pela resistência, né? Então, vou fazer aqui junto com vocês, ó. Então, aqui a gente tem um circuito, a gente já sabe que essa resistência total aqui, ó, é de
24,95. Vou colocar aqui pertinho dela. Resistência total do circuito, né? É 24,95 ohms. E agora a gente precisa achar quem? Quem que é a corrente total, né? Então, vou apagar aqui, ó. Vou colocar aqui o que a gente vai achar agora. A corrente total. O que é a corrente? Quantos elétrons que estão circulando aí aqui no circuito, né? Então, para a gente achar isso, a gente basta usar a fórmula, né? Vou pegar o triângulo aqui, ó, para usar o triângulo novamente, né? Porque o triângulo acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Esse triângulo aqui, ó, ele relaciona para a gente as três grandezas, que é quem? Tensão, corrente e resistência, né? Então, vou copiar ele aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui na frente, porque a gente já calculou a resistência, né? Então, vou colocar o valor da resistência aqui dentro. Então, aqui a resistência total, R total, vou colocar RT, é igual a 24,95 ohms. Tá aqui, ó. Então, a gente tem a resistência, agora a gente precisa da corrente, né? Procedimento eu vou fazer igual eu fiz na aula passada, né? Quero descobrir a corrente, vou apagar a corrente aqui, né? O que é que sobrou? Sobrou a tensão e a resistência, né? Por isso que a gente tem a fórmula aqui, ó. Tensão está em cima, que é o V, e o R está embaixo, né? Que é a resistência. Então, a corrente, ela vai ser quem? O I, ele vai ser a tensão, que é o V, dividido pela resistência. Mas quem que é o V? Quem que é a tensão elétrica da rede? É o que está impulsionando os elétrons aqui no circuito. É os 220 volts, certo? Quem que é o R? É o que está consumindo essa corrente elétrica. No caso aqui é quem? 24,95. 24,95 o quê? Ohms. Então, quem que vai ser a corrente, né? Se eu tenho a informação de tensão e resistência, eu pego a tensão, que é 220, e divido pela resistência, que é 24,95, certo? Então, a corrente aqui vai ser quem? Vamos calcular aqui junto, então? 24,95 dividido, é 220, né? 220 dividido por 24,95, que é a tensão dividido pela resistência. A corrente vai ser quanto? 8,8, né? Colocar 8,82, arredondar aí. Então, a corrente aqui, ó, resultado, né, dessa conta, 8,82, o quê? Ampere. Porque a grandeza que mede a corrente elétrica é o ampere, né? Então, a resposta aqui é essa. O I total, né? Vou colocar aqui I total, é esse valor aqui, ó, 8,82, né? Então, aqui a gente já descobriu quem que é a corrente total aqui, ó, do circuito, certo? Todo mundo entendeu como que eu fiz esse cálculo aqui? Sim. Então, beleza. Então, vamos jogar esse valor aqui, ó. 8,82 ampere. Né? Essa é a corrente que a gente encontrou aqui. Tudo bem? Vamos ver o que mais que tem aqui para a gente fazer, ó. Após realizar os cálculos, responda e justifique a seguinte questão. O antigo eletricista poderia ter usado o contator disponível no sítio com capacidade de chaveamento de 20 ampere para o acionamento dessas lâmpadas, né? Então, vou mostrar aqui para vocês novamente, ó, o contator. Contator. O contator ele é especificado de acordo com a corrente elétrica, né? Deixa eu ver se tem algum que dá para ver aqui a corrente elétrica. Esse aqui, ó, por exemplo, é um contator de 40 ampere, né? Deixa eu colocar aqui, contator de 20 ampere. Contator de 20 ampere, ele vai ter a designação aqui, ó. Deixa eu ver a especificação dele.
Deixa eu ver aqui. A especificação dele vai estar aqui do lado, né? Mas, assim, esse dispositivo, né? Ele geralmente é utilizado para poder acionar quando a gente tem correntes mais do que 1 ampere, 2 ampere, maiores do que esses valores, né? Porque a demanda vai ser maior, certo? Então, no nosso caso aqui, ó, o contactor disponível que tinha lá era um de 20 ampere, né? Se a gente for analisar aqui, quanto é que deu a corrente total do circuito? 8,82, certo? Quanto que é o contactor que a gente tem? É de 20 ampere, né? Então, se a gente comparar aqui, ó, né, colocar aqui o texto, né? O contador disponível de 20 ampere, ele faz o quê? Ele poderia ser utilizado, sim. Poderia ser utilizado, pois a corrente total do circuito é de 8,82 ampere. Quando é que ele não poderia ser utilizado? Se a corrente total do circuito aqui, ó, fosse maior do que 20 ampere, né? Se desse uma corrente aqui total de 25 ampere, aí o contactor ele não poderia ser utilizado, porque ele não conseguiria atender a demanda, né, que a gente tinha aqui instalada, certo? Então essa aqui, ó, é a justificativa dessa questão. Tudo bem? Todo mundo entendeu aí a questão do uso do contactor? Aqui, ó, na biblioteca, vou mostrar aqui na biblioteca para vocês. Aqui, ó, na biblioteca tem um link aqui, ó, de iluminação por contatora, né? Que a gente vai precisar disso aqui na SAP 2. Vou até aumentar aqui o texto para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Editar. Acho que aqui não vai ter como eu editar o texto. Mas enfim, aqui tá, não tem como aumentar o texto aqui. Mas aqui tá o link, ó, iluminação por contatora, né? Vou até colocar aqui no chat para vocês verem que aqui vai mostrar basicamente como que é feita a ligação usando esse dispositivo, que a gente vai precisar para poder fazer a próxima situação de aprendizagem. Vou colocar aqui no chat para vocês verem. Deixa eu ver se tem como aumentar aqui, disponibilizar o áudio. Deixa eu ver. Aqui eu acho que se eu colocar o play aqui, vocês não vão escutar. Mas aqui, ó, ele vai falar um pouquinho do que é o contactor, né? Aqui ele está mostrando o contactor para a gente, né? E aqui também ele mostra, por exemplo, ó, a mesma situação muito parecida que a gente tem lá, ó. A gente tem o quê? 10 lâmpadas, né? Só que as informações das lâmpadas que a gente tem não são informações de potência, né? Essa informação de 400 watts aqui, ó, essa informação de 400 watts é informação de potência elétrica, né? A informação até então que a gente tem é de quê? É de resistência, né? Quanto que é a resistência aqui das lâmpadas que a gente tem, né? A gente tem 242 ohms de resistência. Aqui no vídeo ele mostra lâmpadas que tem um valor de potência de 400 watts cada, tá vendo? Então a gente vai precisar disso aqui, ó, quando a gente for fazer a SAP 2. Na SAP 2, aí a gente vai usar, né, a informação de potência das lâmpadas mistas. Pode ver que a lâmpada aqui também é diferente, ó. Não é lâmpada incandescente, é lâmpada mista, tudo bem? Então acessem aí, ó, a biblioteca, assistam esse vídeo aí que vai ser muito importante para vocês fazerem a SAP 2, né? Para quem já está finalizando aí a SAP 1, a SAP 2, basicamente esse vídeo aqui orienta tudo para vocês. A SAP 2, por exemplo, ó, pede para você calcular, para você desenhar. Vou abrir ela aqui com vocês, ó. Só abrir aqui, abrindo uma nova aba. Eu vou abrir a SAP 2 para mostrar o que ela está pedindo.
Então, aqui a SAP 2 pede para você colocar, desenhar o circuito acionado por lâmpadas incandescentes usando contactor, né? Então, aqui, ó, no vídeo já vai ter o desenho para vocês, quer ver? Vou mostrar aqui no vídeo, ó. Aqui no vídeo. Aqui, ó, ele já mostra o desenho, né? Então, aqui, ó, deixa eu só continuar aqui. Então, esse é o desenho que basicamente vocês vão precisar fazer, né? As lâmpadas sendo acionadas pelos contactores, certo? Pelo contactor, na verdade, porque aqui está sendo usado apenas um contactor. Tudo bem? Então, Professor, esse desenho aí eu fiz. Como é que eu faço para mandar ele? não, A foto. você vai tirar uma foto e vai colocar aqui no documento. Você pode tirar uma foto? Vou abrir o documento aqui. É você botar a foto lá no documento. Aqui você vai colocar a imagem aqui. Ou então você pode colocar só a foto do circuito, né? Você pode colocar só a foto aqui da... Quer ver, ó? Por exemplo, aqui tem uma imagem, ó. Sei lá, vou copiar essa imagem aqui. Aqui, ó, por exemplo, você pode copiar a imagem ou você vai salvar essa foto em algum lugar. E aí, quando for aqui, ó, você vem aqui e cola a foto aqui, ó, no documento, certo? Aí você pode enviar tanto o documento com a foto, quanto só a foto individual, que eu vou analisar também. Tudo bem? Eu vou mandar as fotos, né? Que são mais de duas, né? Aí eu vou Sim, mandar pode. elas. Não, beleza. O importante é fazer a atividade. Se vocês não quiserem Beleza. enviar o arquivo, que nem eu estou mostrando aqui, se vocês quiserem fazer à mão, tirar a fotografia, né, da resolução à mão e mandar lá também, eu vou analisar. Tudo bem? Desde que fique legível, né? Eu vou corrigir também da mesma forma. Tudo bem? Beleza. Bom, beleza. De onde a gente parou, vamos aqui. Então, ó, desafio 4 está respondido também. Está faltando alguma coisa? Desafio 1.4 aqui, vamos voltar para ele. Da SAP 1. Então, ele acabou. A gente já fez a justificativa, né? Então, se for usar o contactor, né? O contactor aqui, ele está perguntando, né? Então, a capacidade de chaveamento do contactor é de 20 amperes. Como a nossa corrente aqui deu quanto? Deu 8,82. Então, ele atenderia a nossa demanda, né? Se fosse usar um contactor aí que estava disponível no sítio. Tudo bem? Vamos fazer aqui, então, a última, né? Da SAP 1, que é o desafio 5. Podemos fazer? Podemos. Sim. Beleza. Aqui, ó. Desenhando circuitos elétricos. Seu avô já adquiriu as 10 lâmpadas, só que agora ele adquiriu novas lâmpadas do tipo quê? Mistas, né? Então, essas lâmpadas mistas são esses modelos aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Então, nas lâmpadas mistas aqui, ó. Aqui nesse vídeo ele já mostra para a gente essas lâmpadas, né? São lâmpadas que têm uma corrente mais elevada. Aqui, por exemplo, ó, tem 10 lâmpadas de 400 watts, né? O total, a potência total dessas lâmpadas é de 4.000 watts, né? A informação que a gente tem agora não é mais de resistência, é o quê? É potência elétrica, né? São grandezas diferentes. Resistência elétrica é uma coisa, potência elétrica é outra. O que é resistência? É oposição à passagem de corrente. Que é potência? Capacidade de realizar trabalho, né? Mas as duas acabam dependendo uma da outra, né? Então, aqui, por exemplo, ó, as 10 lâmpadas mistas que têm potência individual de 400 watts e tem uma potência total de 4.000 watts, ligadas a uma rede de 220, vão consumir uma corrente elétrica de 18,2 ampere, né? Então, aqui a corrente total que essas 10 lâmpadas de 400 watts vão consumir, certo? Que conta foi essa aqui que ele fez? Foi a mesma conta que a gente fez na aula passada, para calcular o quê? A corrente elétrica tendo informações de potência, certo? Então, vamos fazer isso aqui novamente, ó. Então, vamos continuar lendo aqui, né? A situação de aprendizagem. Aí, ó, as 10 lâmpadas que a gente tem são de quantos watts? 250 watts, né?
Então, vou copiar esse desenho aqui, que daí a gente pode se orientar por ele. Deixa eu só tirar isso aqui. Só um instante. Copiar esse desenho aqui. E esse desenho aqui a gente vai usar, só que vai mudar as informações de potência elétrica. A potência vai ser diferente. Vou colocar aqui do lado mesmo. Então, pessoal, tá chegando aí, né, o fim de semana. Eu sei que às vezes fica complicado assim para poder, né, estudar no fim de semana, tem os compromissos, mas não deixem de se dedicar para poder fazer essas atividades, porque assim o prazo está curto, né? E se vocês depois de deixarem para entregar depois do dia 10, aí vocês vão ficar prejudicados, tudo bem? Então, prejudicados no sentido que a avaliação de vocês vai, no caso, não vai valer mais 100, vai ser 80, entendeu? Então, aperta o passo aí, pega firme para vocês não ficarem com uma nota reduzida, tudo bem? Então, ó, desafio 1.5. Onde é que eu acho as informações para resolver o desafio 1.5? Tá aqui também na plataforma, ó. Se vocês virem aqui, ó, conteúdo do curso, conteúdo, entrar, você vem aqui, ó, desafio 1.5. O desafio 1.5, quando você abre aqui, ó, ele vai aparecer todas as informações com relação à potência elétrica, né? As fórmulas, como que calcula, né? Então vamos pegar aqui a fórmula da potência, né? Porque é uma outra grandeza. A unidade dela é o watts, certo? E a fórmula é essa aqui, né? Na web passada, na web de quarta, a gente já fez um exemplo aqui, ó, usando informações de quê? De potência elétrica. Tá aqui embaixo, ó. Então, a gente já usou esse triângulo na aula passada, né? Quem perdeu aí, pode dar uma olhadinha na web, da última aula, né, de quarta, que a gente já fez um exemplo usando ele. E a gente vai usar novamente, né? Então, vou copiar ele aqui, ó. E vou usar ele aqui novamente, para poder a gente encontrar esses valores aqui. Então, vou apagar essas aqui que a gente não vai usar por enquanto. Então, pessoal, assim, a resolução ela é bem tranquila, né? Então, se vocês fizerem o passo a passo aqui, seguirem o passo a passo que eu estou fazendo aqui com vocês, vocês vão conseguir responder elas aí tranquilamente, certo? Apagar essas informações aqui também, porque a potência das lâmpadas, das nossas lâmpadas aqui, ó, são diferentes, certo? Aqui a gente tem 10 lâmpadas mistas, né? Colocar aqui as informações. 10 lâmpadas mistas de 250 watts, né? Então, a partir disso, a gente consegue estabelecer o quê? Quanto que é a potência total das lâmpadas, né? Se cada lâmpada tem 250 watts, quanto que é a potência total? Potência total. Basta você multiplicar, fazer 10 vezes 250 watts, né? Então, a potência total aqui vai ser quanto? 2.500 watts de potência. Tudo bem? Né? Com essa potência aqui, ó, ele está falando aqui que se tem possibilidade da gente ligar essas lâmpadas usando um interruptor, né? Esse interruptor que a gente tem em casa. Não tem essa possibilidade, né? Por quê? Porque a corrente que esse interruptor aqui consegue acionar é uma corrente pequena, né? Por isso aqui, ó, ele vai falar no vídeo da necessidade da gente usar um contactor, né? Deixa eu ver se ele dá continuidade aqui no vídeo. Aí, ó, a corrente máxima de um disjuntor, de um interruptor é 10 ampere, né? Como a corrente total aqui deu 18, a gente não pode usar, né, esse interruptor, porque a corrente máxima dele é de 10 ampere, né? Ah, então, qual que é a recomendação? Usar o contator, certo? Então, vamos ver quanto é que vai dar a nossa corrente aqui.
Então, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na aula passada, né? Vou usar esse triângulo aqui, ó. E quais informações que eu tenho, né? Além da potência, lá na situação de aprendizagem também fala da tensão. A tensão elétrica é 220, né? Então, vou colocar essas informações aqui no triângulo, né? Então, o V, que é a tensão elétrica, é 220 volts, certo? A potência total é quanto? 2.500 watts. E a corrente, né? Eu quero descobrir a corrente, eu venho aqui e apago ela, né? Então, quanto que vai ser a corrente? Vou fazer aqui, ó. A corrente é igual ao quê? Né? Ela está escondida. O que é que sobrou no triângulo? Sobrou a potência e a tensão. A potência está em cima e a tensão está embaixo, então eu vou dividir a potência pela tensão, certo? Então, a corrente vai ser igual a 2.500 dividido por 220. Então, a corrente aqui vai dar quanto? Vou fazer a continha aqui com vocês. A calculadora. Acho que eu fechei a calculadora. Então, aqui, ó, 2.500 dividido por 220. Então, nossa corrente aqui, ó, deu 11,36. 11,36 o quê? Ampere, certo? Então, essa é a corrente total do circuito, né? Já achei o I, então vou devolver ele aqui para o triângulo, certo? Então, essa é a nossa corrente total, né? Tendo uma corrente de 11,36, a gente também não poderia usar o quê? Um interruptor para acionar essas lâmpadas mistas. Por quê? Porque esse valor aqui é maior do que 10 amperes. O interruptor comum só consegue acionar o quê? Até 10 amperes, né? Como está falando aqui no vídeo. Por isso que a gente precisa usar o quê? Esse dispositivo chamado contator para poder acionar essas lâmpadas. Tudo bem? Então aqui está mostrando o circuito, né? Então basicamente o desenho que vocês vão precisar fazer é esse aqui, lá na SAP 2, né? Daqui a pouquinho a gente fala da SAP 2 também. Vamos voltar aqui para a SAP 1 então, se pede mais alguma coisa. Então, ó, o exercício pediu para você verificar se o contactor disponível com capacidade chaveamento de 20 A pode ser utilizado para o acionamento da iluminação com lâmpadas mistas, né? Então, com essa informação que a gente calculou aqui, ó, com essa informação de corrente, vou até destacar ela aqui, a gente consegue responder as questões que ele está perguntando lá, né? Então, vamos lá, na situação de aprendizagem. Sabendo o valor da corrente, né, da corrente das 10 lâmpadas mistas de 250 watts, cada uma. Então, a gente vem aqui, ó, e vamos responder. Qual que é o valor da corrente da lâmpada mista? Qual o valor da corrente da lâmpada mista de 250 watts e 220 volts? Então, ele está perguntando o valor só de uma lâmpada, né? Está perguntando aqui ó, o valor só de uma lâmpada mista, né? O que que a gente calculou? A gente calculou o valor da corrente de todas as lâmpadas mistas, né? Ligadas em paralelo, porque geralmente elas são ligadas em paralelo, né? A corrente total aqui que a gente tem, a gente já calculou aqui, ó. 11,36. 11,36 ampere. Certo? Professor, então é só colocar a resposta aqui e enviar. Se você colocar e enviar, eu vou entender que você entendeu aqui e acompanhou a web. Mas se você quiser desenvolver o cálculo da mesma forma que eu fiz aqui, até para você mesmo entender, eu acho até melhor. Tudo bem? Quem que é esse 1? Qual que é o valor corrente de uma só de uma lâmpada? Então vamos calcular aqui também, ó, é bem tranquilo, né? Esse valor de 11,36 é o valor das 10 lâmpadas, né? Porque a gente calculou em cima da potência total. Então o valor da corrente de só uma lâmpada, né? A corrente I1, né? Vou colocar aqui I1, que é o que ele está pedindo lá, né? I1 é quem? Vai ser a potência dividido pela tensão. A potência de quê? De uma lâmpada só, né? Então, I1 vai ser igual a 250 watts dividido por 220 volts, certo? Então, a potência só de uma lâmpada dividido pela tensão da rede. Então, I1 é igual a 250
dividido por 220. É igual a 1,13. 1,13 ampere. Então, essa é a corrente de quê? De só uma lâmpada de 250 watts. Como a gente tem 10 lâmpadas, consequentemente, o valor foi multiplicado por 10, certo? Então, vamos colocar esse valor aqui lá, 1,13 ampere. 1,13 ampere, certo? Então, esse é o valor só de uma lâmpada. Então, ó, agora a gente vai precisar justificar. O contator disponível com capacidade de chaveamento de quanto? De 20 ampere, ele pode ser utilizado para o acionamento da iluminação com as lâmpadas mistas? Quem que pode responder aí para mim, a partir dos cálculos que a gente fez? Qual que é a resposta? Sim ou não? Alguém? Sim. Sim, por quê? Pois a capacidade, né? Capacidade de, na verdade, a corrente, né? Pois a corrente total das lâmpadas, das 10 lâmpadas mistas, foi de quantos ampere? 11,36. Como o valor de 11,36 é menor do que 20 ampere, então ele faz o quê? Ele atende, né? Então aí pergunta aqui, ó, ele o contactor disponível com capacidade pode ser utilizado? Sim, pois a corrente total das 10 lâmpadas mistas foi de 11,36, né? Como o valor aqui da corrente total é menor do que a corrente é, que ele consegue acionar, então ele consegue atender sim. Vocês entenderam aí a lógica, pessoal? Sim ou não? Sim, de boa. Sim. Beleza? Consegue fazer as outras SAPs aí? Como é que está o andamento das outras atividades? Então, pessoal, aqui a gente finalizou ó, a primeira situação de aprendizagem, né? A gente respondeu ela praticamente inteira aqui já, né? A gente começou na web passada e finalizou agora, certo? Então, agora é vocês colocarem a mão na massa e vocês fazerem a de vocês aí, tudo bem? Mas eu praticamente já fiz o passo a passo aqui com vocês, tudo bem? Então, aqui, ó, essa aqui, ó, o passo a passo para resolução da SAP 1, certo? São 5 etapas, né? Por isso que vocês não podem deixar acumular atividade, certo? Então, se vocês deixar para fazer na última hora, olha o tanto de informação aqui, ó, que às vezes pode passar batida, né? Então, é necessário organizar aí os estudos, porque senão vocês não conseguem, né? Vou mostrar aqui novamente para vocês, ó, aqui na plataforma, mostrar a turma 12 aqui. Aqui você, ó, na primeira abinha aqui, ó, primeiros passos, tem aqui um plano de estudo do aluno, né? Esse plano de estudo aqui não foi feito à toa, né? Isso aqui foi feito justamente para vocês seguirem ele, né? Para vocês não deixarem acumular e não deixarem de fazer as atividades propostas, tudo bem? Então, aqui, ó, a SAP 1 vale 40 pontos, né? Ainda tem as outras duas SAPs. E lembrando que vocês têm até o dia 10 para fazer, né? Então, assim, é bastante coisa que vocês precisam correr atrás aí, porque senão vocês não conseguem entregar, tudo bem? Entregar a tempo, né? Então, depois do dia 10 aqui, ó, após o dia 10, vocês ainda vão poder enviar. Só que aí o valor vai ser inferior, né? Vai ser de 80 pontos, que aí já entra na parte de recuperação paralela. Tudo bem? Então fiquem atentos aí ao conteúdo, atentos aos prazos, né? Então aqui com relação à SAP 2, por exemplo, ó, a gente já abriu ela aqui, né? Acho que ela está aberta aqui. Já está aberta aqui. Então aqui eu vou apagar. Que esse foi só um exemplo. Então, a SAP 2 já está descrita aí para vocês, né? Já é uma outra situação de aprendizagem. Para poder resolver ela, né, o passo a passo é o mesmo, né? Vocês precisam fazer o quê? Vir aqui na aba de conteúdo, né? Acessar essa caixinha verde aqui, ó. Entra aqui, aí vai vir aqui, ó. Desafio
2.1, situação de aprendizagem 2, já é a outra SAP, né? Desafio 2.1, quais são os conteúdos que vocês precisam ver para poder responder o desafio 1? Então, tem que fazer a leitura de tudo isso aqui, né? Fazer os estudos para poder vocês conseguirem responder a situação de aprendizagem, tudo bem? Então, aqui na atividade individual, tem aqui um link para vocês acessarem o simulador. Só que eu reforço novamente, não é obrigatório vocês fazerem os desenhos usando o simulador, né? Vocês podem usar aqui, ó, o exemplo do próprio vídeo que tem para poder vocês fazerem o desenho, certo? Então, vocês precisam começar, sabe? Então, se vocês não começarem a fazer, vocês não vão ter dúvidas, tudo bem? Aqui tem também, ó, os conteúdos necessários para vocês verem, para vocês responderem o desafio 2, e aqui o desafio 3, aqui o desafio 4, né? Isso o quê? Da SAP 2, né? E depois tem a SAP 3 ainda, que tem o quê? Mais 3 desafios dentro da SAP 3, certo? Então, assim, tem bastante coisa aí para vocês estudarem ainda, bastante coisa para vocês verem, certo? E o prazo está um pouquinho curto. Então, assim, a gente vai tentar correr aqui com o máximo, né, para poder vocês não saírem prejudicados aí, né, com relação ao conteúdo. Mas a gente precisa da dedicação e do esforço de vocês também, né? Porque não tem como a gente, por exemplo, aqui, ó, essas duas aulas praticamente, né? A gente usou aqui, ó, a aula do dia 3 e a aula do dia 5 para poder responder uma situação de aprendizagem, né? Que foi a situação de aprendizagem 1, né? Mas ainda tem a situação de aprendizagem 2 e a situação de aprendizagem 3, né? Então, deixa eu só diminuir aqui. Então, assim, tem bastante coisa ainda. Então, assim, é necessário que vocês comecem a fazer, porque senão não vai dar tempo de vocês entregarem para a gente poder corrigir aqui, tudo bem? Então, aqui a SAP 3, ó, tem bastante, tem mais 3 desafios aí para vocês fazerem, certo? Então, pessoal, por hoje, eu vou parar por aqui, porque se a gente for começar a SAP 2, vai ficar muita coisa para vocês fazerem, né? Então, assim, para quem está acompanhando aí, ó, a SAP 1 praticamente, né, já está resolvida aqui, ó, nas webs, né? Na web aqui, ó, do dia, deixa eu só voltar aqui no conteúdo. Então, aqui, ó, na web do dia 3, que está disponível aqui na biblioteca, né? Então, tá aqui, ó, web do dia 3/8, que foi a que a gente fez na quarta, e a web de hoje, tudo bem? Então, assim, peguem firme aí para vocês fazerem. Quando vocês concluírem a SAP 1, já começa a fazer a SAP 2, porque senão vocês não vão conseguir, tudo bem? Com Pô, relação ao... Oi, pode falar. a questão é a seguinte, eu já fiz já, né, as 3, só que eu Certo. precisava do feedback para saber se está correto. A 1 eu sei Ah, que o senhor já pediu, né? E aí sim, tá eu corrigi tranquilo. algumas aqui da 1 já. Aí a 2 e a 3 eu já fiz, só que eu precisava, assim, saber, né, o Sim, feedback, porque o prazo vence já no dia aham. 10, precisava já corrigir para Não, beleza. ter a nota cheia lá, né, de Não, tranquilo. Com 100%. relação às correções aí, você pode ficar tranquilo, que assim que eu conseguir me organizar aqui, eu faço as correções, tudo bem? Então, por exemplo, como a entrega está prevista para o dia 10, então provavelmente eu vou ter que trabalhar extra aqui no fim de semana para fazer essas correções, tudo Com bem? certeza. Mas assim Obrigado. como vocês vão trabalhar, eu vou ter trabalho para casa também aqui, beleza? Beleza. Obrigadão. Por nada. Então, pessoal, com relação ao que foi exposto aí hoje, alguma dúvida? Como que está o andamento de vocês? Por hoje, o que eu tinha para passar para vocês era isso, né? Finalizar aqui, ó, a explicação da SAP 1, né? E aí, na próxima web, né? Próxima web nossa está agendada aqui, ó, para o dia 10, né? Que no caso já é o último dia para vocês entregarem as SAPs. E ainda falta o quê? Ainda falta praticamente duas atividades aí para vocês fazerem, né? Então, assim, provavelmente a gente vai ter que estender esse prazo aqui, ó, esse prazo por pelo menos mais uma semana para vocês conseguirem entregar essas atividades, né? A tempo hábil aí para a gente corrigir e dar esse feedback, né? E tirar as dúvidas também, principalmente com relação a SAP 2
e a SAP 3, tudo bem? Mas para isso é necessário que vocês comecem a fazer, senão não tem como a gente corrigir, não tem como a gente ajudar vocês, tudo bem? Então comecem a fazer, comecem a tirar dúvidas, porque senão, né, vocês não vão conseguir entregar aí, tudo bem? Então, por hoje é isso, né? Caso ninguém tenha mais nenhuma pergunta, mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui. Tudo bem? Beleza. Fechou, pessoal. Boa noite aí para vocês. Até a próxima web, né? Caso não dê tempo aí, né, da gente, de vocês fazerem, da gente tirar as dúvidas, né, a tempo hábil, aí a gente estende, né, por pelo menos mais uma semana aí, para vocês conseguirem entregar tudo e não serem prejudicados, tudo bem? Então é isso. Boa noite aí a todos. Até a próxima semana. Boa noite.